Bom dia, ouvintes da Rádio Assunção Cearense. Bom dia, internautas do blog do Edson Silva. Estamos começando agora o nosso programa, o blog do Edson Silva, na Rádio Assunção Cearense. Os deputados federais da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados aprovaram ontem, como nós prevíamos aqui no nosso programa, ao comentar a cassação dos mandatos dos deputados estaduais do PL cearense, Carmelo Neto, Silvana Oliveira, Alcides Fernandes e Marta Gonçalves. Eles, deputados federais, aprovaram a admissibilidade de uma proposta de emenda constitucional, PEC, anistiando os partidos que não cumpriram a cota de gênero na eleição do ano passado. Por não cumprir a cota de gênero, o PL cearense foi condenado antes de ontem pelo Tribunal Regional Eleitoral com a perda dos mandatos dos deputados estaduais que já citamos, Carmelo Neto, Silvana Oliveira, Alcides Fernandes e Marta Gonçalves. A notícia da decisão dos deputados integrantes da Comissão de Constituição e Justiça na Câmara está registrada no site da própria Câmara. Stephanie. Olá, internautas do blog do Edson Silva. A Câmara destaca que a Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania da Câmara dos Deputados aprovou nesta última terça-feira a admissibilidade da proposta de emenda à Constituição, a PEC 9/2023, que proíbe a aplicação de sanções a partidos políticos que não cumpriram cotas de sexo ou raça nas últimas eleições. A PEC também anistia legendas com irregularidades em prestação de contas. O relator da PEC foi o deputado Diogo Coronel, do PSB. De acordo com o texto, não serão aplicadas sanções, inclusive multas ou suspensão do fundo partidário ou do fundo especial de financiamento de campanha aos partidos que não preencherem a cota mínima de recursos em razão de sexo e raça nas eleições de 2022 e anteriores. Segundo o autor, o deputado Paulo Magalhães, o motivo de se estabelecer um marco inicial para a aplicação das sanções é a promulgação da emenda constitucional 117, que destinou uma cota dos recursos partidários para as candidaturas femininas e para a promoção da participação das mulheres na política. Bom, a aprovação dessa PEC, proposta de emenda constitucional, é de interesse de todos os grandes partidos. Por isso, a aliança em defesa de sua aprovação de petistas com bolsonaristas, tanto que a deputada Gleice Hoffmann, presidente nacional do PT, foi uma das vozes em defesa da aprovação da matéria na reunião da Comissão de Constituição e Justiça ontem, no fim da tarde. Vamos ouvi-la. Que nós não podemos apenas ficar com as cotas. E acho que nesse caso, por exemplo, que nós estamos conversando sobre as multas não podem ser o único mecanismo que nós temos de fazer com que os partidos avancem. Nós precisamos ter mais mecanismos que isso. Por exemplo, uma das punições que seriam bastante pedagógicas seria aqueles partidos que não cumprirem a cota perder uma cadeira que elegeram de homem e substituir por uma mulher. Mas mais importante do que isso seria ter um número de cadeiras no parlamento destinado à presença de mulheres, como é no Chile, como é na Argentina. Isso é capaz de corrigir, só isso é capaz de corrigir esse problema histórico que nós temos, essa injustiça histórica da baixa representatividade feminina no parlamento. Quero dizer a essa Comissão de Constituição e Justiça
que essas emendas apresentaremos na comissão especial, para que volte o número de cadeiras cativas para que as mulheres possam exercer, constitucionalizando as cotas de mulheres e para que a punição não seja só pecuniária. Isso daqui nós não estamos tratando de multa de trânsito, nós estamos tratando de efetivamente ter representatividade. Então a punição, ela também tem que ser pela política. O partido tem que sentir que perdeu representatividade ao não investir nas mulheres. A proposta de emenda constitucional ainda não foi aprovada. O que aconteceu foi a admissibilidade dela, porque o processo legislativo, em alguns momentos, começa por uma decisão da Comissão de Constituição e Justiça, que é a comissão talvez mais importante da Casa, ou de qualquer casa legislativa. Essa Comissão de Constituição e Justiça, ao examinar o projeto, qualquer que seja a proposta, ela diz se ela é constitucional ou não, se ela preenche as necessidades reclamadas pelo processo legislativo para iniciar sua tramitação. Foi exatamente isso que aconteceu ontem na Comissão de Constituição e Justiça, que é representada por todos os integrantes, por todas as bancadas que integram a Câmara dos Deputados. O que nos permite dizer que a matéria será aprovada com uma certa tranquilidade. E quais as consequências da aprovação dessa PEC, proposta de emenda constitucional, que anistia os partidos políticos que não respeitaram a legislação eleitoral ou que tentaram engabelar a justiça eleitoral, apresentando candidaturas fictícias femininas para dizer que estavam cumprindo a cota, cumprindo a lei eleitoral. Esses partidos, ao final do processo, serão anistiados. Que consequências terão as decisões já tomadas pela Justiça Eleitoral? Por exemplo, a decisão do Tribunal Regional Eleitoral, cassando os mandatos dos deputados estaduais Carmelo Neto, Silvano Oliveira, Alcides Fernandes e Marta Gonçalves, todos os deputados do PL, porque o PL tentou engabelar a Justiça Eleitoral. Essa decisão corretíssima da Justiça Eleitoral não surtirá nenhum efeito. Os deputados não perderão os seus mandatos, porque a Constituição Federal terá em um dos seus dispositivos a anistia para os partidos que em 2022 não cumpriram a cota de gênero. E mais, para os partidos que são devedores, que a Justiça Eleitoral já os obrigou a devolver recursos, tanto do fundo partidário quanto do fundo eleitoral, porque eles não cumpriram bem as despesas, eles não fizeram as despesas corretas que deveriam fazer. Isso desde 2015. De 2015 até aqui, todas essas irregularidades contábeis dos partidos também serão anistiadas. Bom, mas uma consequência haverá nessa decisão do TRE para a administração do PL no Ceará. Os deputados federais André Fernandes e Jaziel, doutor Jaziel, juntamente com 3 dos deputados estaduais que tiveram seus mandatos cassados e torcem pela anistia dessa PEC, vão ao presidente nacional do PL, Valdemar da Costa, pedir a cabeça do Acilon Gonçalves,
que é o presidente do partido, a quem eles culpam por essa ilegalidade constatada pela Justiça Eleitoral e o transtorno que a decisão da Justiça Eleitoral trouxe para todos os deputados estaduais do PL. Eles querem substituir o presidente estadual do PL antes que ele, Acilon, possa causar mais danos ao partido, notadamente em relação aos interesses partidários de alguns dos integrantes da agremiação em vistas às eleições municipais do próximo ano. Esperançosos sobre a reversão da decisão do TRE, que cassou os seus mandatos, alguns dos deputados estaduais falaram sobre o caso na sessão de ontem da Assembleia Legislativa, começando pela deputada Silvana Oliveira. Vamos ouvi-la. Nada, a Justiça não tem nada contra, pessoalmente, esta deputada, contra a deputada Marta Gonçalves, contra o deputado Carmelo Neto ou contra o meu pastor Alcides Fernandes. O Ministério Público e o Partido dos Trabalhadores e o PSOL entraram contra os nossos mandatos, alegando que teríamos candidaturas laranjas. Ora, vejam os senhores, todas elas foram votadas. As duas últimas que ficaram, deputado Sérgio Aguiar, uma tem mais de 100 votos e a outra, se não me engano, tem 30 ou 30 e poucos votos. E elas só vieram a reclamar esses mandatos e dizer que não sabiam ser candidatas 1 mês e meio após as eleições. Isso me causa espécie. Isso causa espécie a qualquer julgador. E se alguém não gosta dos meus discursos, que espiritualizo tudo, tape os ouvidos ou bote algodão direto. Esta deputada nada teme, porque 100% eu dependo do Senhor, porque sou uma profeta nesse parlamento. E aí vai Bíblia para vocês. O profeta Jeremias era considerado o profeta chorão, o profeta de dores, o profeta das lamentações, mas um profeta que falava a verdade. Tudo que acontece na vida desta crente tem a permissão de Deus. Eu sou contra o casamento homossexual. Jamais um pastor nosso vai conceder a bênção para um homem que se deita com outro homem, uma mulher que se deita com outra mulher. Esta voz aqui incomoda porque diz isso. Recebi vários telefonemas de pessoas dizendo assim: minha solidariedade. Solidariedade não é o fim ainda. Nós estamos numa luta. Obrigado pelas palavras dos companheiros, pelas lágrimas do Reginaldo, que é um amigo. Nós agora formamos aqui uma Liga da Justiça. Amém. E está incomodando a esquerda. Amém. Doutor, os seus gritos, as suas palavras, se deixar, Osmael passa o dia todo aqui pregando a palavra de Deus. Porque ela tem o coração cheio de Deus na vida. Amém. A Marta de Acilon é uma mulher calma, calada, é pacata, não fala quase nada, solidária, um coração abençoado. Duas mulheres. Eu acho uma grande hipocrisia dessa justiça falar de cota e agora cessear a voz de duas mulheres dignas de estar aqui no parlamento. Para botar dois homens há pouco tempo, esse mesmo TRE estava julgando o caso do Elmano e do Camilo, e todos foram unânimes, foram absorvidos. E agora os mesmos se reúnem para atacar. Todos já sabem, é porque saindo elas duas, vão entrar dois homens no lugar. Deus, doutora Silvana, que é o nosso advogado, ele tem a última palavra. E nós estamos aqui porque foi Deus quem nos colocou aqui nesse lugar. Bom, nós ouvimos aí, depois da deputada Silvana, o deputado Alcides Fernandes. O deputado estadual Alcides Fernandes, um dos caçados pelo TRE, é pai do deputado federal André Fernandes. E a doutora Silvana é mulher do deputado federal Jaziel. Os dois que vão cobrar do Valdemar Menezes, juntamente com o Carmelo, juntamente com a Silvana e juntamente com o Alcides,
a mudança do comando do PL aqui no Ceará. Agora é o momento de sabermos quais as nossas manchetes nacionais e locais. Letícia. Olá, Edson. Olá a todos que acompanham o nosso programa de hoje. Com as atualizações feitas no nosso blog, temos que vereadores aqui de Fortaleza condenam a destinação de 5% do SENAC e do SESC para a Embratur. O vereador governista Lúcio Bruno se manifestou. Os senadores estão querendo tirar quase 30 milhões de reais do sistema ESSIA, só aqui do Ceará, para repassar para a Embratur. Faço um apelo aos senadores cearenses. Votem não a este corte de orçamento que vai comprometer o que já existe e o que está para ser ampliado. Julgamento no STF sobre regulamentação de redes sociais é adiada para junho. O caso havia sido pautado para julgamento em meio ao impasse no Congresso Nacional a respeito do PL das fake news, cuja votação foi adiada na Câmara Federal após críticas de empresas tecnológicas contrárias ao projeto. Os ministros preferem que o caso seja tratado preferencialmente pela via legislativa e que o tribunal só haja para preencher eventual omissão do Congresso Nacional. O governo federal anuncia um novo concurso da FUNAI e servidores comemoram, mas denunciam problemas na organização. A Lei nº 11.907 de 2009 previa a criação de 3.000 cargos para a FUNAI. Porém, o que houve foram 2 concursos, um em 2010 e outro em 2016, que abriram apenas 967 vagas. Um dado importante é que 73% do quadro tem 41 anos de idade ou mais, o que demonstram por si só que a autarquia deveria planejar o ingresso de novos servidores. Com os destaques nacionais, iniciando pelo Estadão, temos a principal manchete sobre a indústria automobilística. O governo quer a ajuda dos estados para a volta do carro popular, agora na faixa de até R$60 mil. A intenção inicial de veículos de R$45 mil a R$50 mil foi descartada. A ideia é que governadores também contribuam por meio de cortes do ICMS. Sobre justiça eleitoral, o TSE caça mandato de Déton Dallagnol por unanimidade em votação que durou 1 minuto. Os ministros decidiram que o deputado e ex-procurador da Lava Jato tentou burlar regras para a inelegibilidade. Com os destaques do Globo, temos em manchete a coluna de Malu Gaspar, falando que Lula faz sabatina informal com 2 finalistas de posto-chave na Justiça. Sobre o arcabouço, Haddad vê definição de urgência hoje e votação em plenário na próxima semana. E com as últimas da Folha de São Paulo, temos que aliados de Bolsonaro temem que devassem mensagens de Cid aprofunde desgaste. Quebras de sigilo determinadas pelo ministro Alexandre de Moraes expuseram dia a dia do gabinete presidencial. Bom, recentemente, agora há pouco, nós mostramos a fala da deputada Silvana Oliveira e do deputado Alcides Fernandes. Ontem, os ouvintes devem lembrar, nós colocamos ao vivo. Ele estava falando naquele momento no plenário da Assembleia a fala do deputado Carmelo Neto sobre o caso, sobre a decisão do TRE que cassou os mandatos dos deputados estaduais do PL. Só quem não falou sobre essa decisão da Justiça Eleitoral cearense foi a deputada estadual Marta Gonçalves. Ela é a mulher do presidente estadual do partido, Arcilon Gonçalves, que também é prefeito do município do Eusébio. O presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, ontem falou sobre a possibilidade de o Tribunal Superior Eleitoral, TSE, considerar o ex-presidente Jair Bolsonaro inelegível por 8 anos. Vamos ouvir o que disse Valdemar. Quem são os candidatos do PL hoje? Se Bolsonaro ficar inelegível, né? Eu acho impossível Bolsonaro ficar inelegível só porque ele falou alguma coisa no passado como presidente. Eu acho que isso não existe, que ele jamais ficará inelegível. É minha opinião. Mas vamos dizer, para te atender, eu acho que tem o Flávio Bolsonaro, tem o Eduardo Bolsonaro, tem o Tarcísio,
Nós temos muita gente boa. Mas Tarcísio republicanos, né? Mas o Tarcísio, se ele... Eu vou falar que o Marcos Pereira vai ficar bravo comigo. Se ele for candidato à presidência da República, ele vai ter que sair com 22. Porque ele teve 900 mil votos em São Paulo, das pessoas, em vez de apertarem o 10, apertaram o 22 no segundo turno. E no primeiro turno, 530 mil votos apertaram o 22 em vez de apertar o 10. Agora a Michelle não quer agora, mas o senhor, pelo visto, vai pressionar para ela ser. Não. Tudo pode acontecer daqui a 3 anos. Você não descarta, então. Mas eu vejo, por exemplo, se o Flávio Bolsonaro tiver um desempenho bom no Rio... Ele vai ser candidato a prefeito. A prefeito no Rio, ganha a eleição do Eduardo. Lá é a terra deles. Vamos dizer, ele ganha a eleição do Eduardo. Não é fácil. O Eduardo trabalha. Mas o Eduardo vai para o 4º mandato. O 4º mandato é cansativo. O 4º mandato é um mandato difícil. Ele vai disputar o 4º mandato. O Flávio Bolsonaro ganha a eleição no Rio, é um forte candidato à presidência da República se o pai não for. Bom, nós ouvimos aí o presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto. Outra decisão da Justiça Eleitoral, mas agora do Tribunal Superior Eleitoral, que animou a política brasileira ontem, foi a cassação do mandato do deputado federal Deltan Dallagnol. Sobre ela falou o presidente do TSE, ministro Alexandre de Moraes, e o relator do processo, o ministro Benedito da Silva. Vamos ouvi-lo. Ante o exposto, dou provimento aos recursos ordinários para indeferir o registro de candidatura de Deltan Martinazzo Dallagnol ao cargo de deputado federal pelo Paraná nas eleições de 2022. No que se refere à destinação dos votos dados ao recorrido, verifica-se na data do pleito, 2 de outubro de 2022, o registro de candidatura ainda não havia sido julgado pelo TRE do Paraná, no que ocorreu somente em 20 de outubro de 2022. Incide, assim, o artigo 20, inciso 3, combinado com o parágrafo 2º da Resolução TSE 20677 de 2021, mantendo-se o cômputo dos votos em favor da legenda do candidato. Há alguma divergência? Proclamo o resultado. O tribunal, por unanimidade, deu provimento aos recursos ordinários para indeferir o registro de candidatura do recorrido Deltan Martinazzo Dallagnol ao cargo de deputado federal, comunicando-se de imediato ao Tribunal Regional Eleitoral do Paraná para imediata execução do acórdão, independentemente de publicação, mantendo-se o cômputo dos votos em favor da legenda. Bom, a situação da perda do mandato do deputado federal Dallagnol é diferente do caso dos deputados estaduais cearenses. Os deputados estaduais cearenses foram cassados com base na lei de cotas, aquela lei que obriga a que os partidos tenham que ter, ao mínimo, 30% de candidatas, tanto a cargos ao Legislativo Estadual quanto ao Legislativo Federal. Entendeu o TRE cearense, Tribunal Regional Eleitoral, que o PL não cumpriu esta lei de cota. Ele incluiu alguns nomes de candidatas fictícias para engabelar a Justiça Eleitoral. Por isso, os seus deputados foram cassados, porque toda a votação de deputado estadual e só a de deputado estadual foi anulada. Não tem nada a ver com os deputados federais que foram eleitos pelo PL. Já no caso do deputado federal Dallagnol, ele foi cassado com base na lei da ficha limpa. É outra coisa. E não será beneficiado com a aprovação da emenda constitucional que anistia
os partidos políticos dos crimes eleitorais cometidos na eleição de 2022, tanto em relação à lei das cotas, quanto da aplicação dos recursos públicos da eleição, do fundo eleitoral. O Dallagnol foi cassado porque, no momento do registro da sua candidatura, lá no mês de julho, ele estava sendo processado administrativamente do Ministério Público Federal, que poderia resultar na sua expulsão dos quadros de procuradores gerais da República. Ele antecipou sua saída pedindo demissão. E a lei da ficha limpa diz que quando o processo, quer administrativo, quer político, foi instaurado contra qualquer pessoa, esta pessoa já estará inelegível. Então, são duas situações diferentes. Mudando de assunto, o ministro Alexandre Padilha e líderes governistas do Senado estiveram ontem com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. O governo está preocupado com a votação do arcabouço fiscal do Senado e ele foi lá tratar dessa questão. Vamos ouvir o que disse o ministro Alexandre Padilha. Chegamos numa proposta que consideramos equilibrada, que reafirma o compromisso com a responsabilidade social e a combinação da responsabilidade social com a responsabilidade fiscal. Isso só reafirma o que nós temos dito desde o começo do debate no início do Congresso, que o marco fiscal, que é uma das grandes prioridades do governo, não era um debate restrito ao governo contra a oposição, pelo contrário, que era um debate que estabelecia diálogo com os segmentos da oposição. Nós ouvimos de vários líderes da oposição também a sinalização de votar não só na urgência, mas também no mérito do que tem sido construído sob a liderança do ministro Fernando Haddad. E o MDB, como partido do governo, um partido central que tem dentro dos seus ministros uma ministra que lidera esse debate junto com o ministro Fernando Haddad na equipe econômica, reafirmou aqui na reunião a disposição de estar unida, conjunto da bancada na Câmara, na votação do marco fiscal, considerando a proposta equilibrada, calibrada e seguindo as diretrizes iniciais do nosso texto do marco fiscal, que é essa combinação da responsabilidade social com a responsabilidade fiscal. A expectativa, nós vamos trabalhar ainda de hoje. Com esta entrevista do ministro Alexandre Padilha, nós estamos encerrando o nosso programa de hoje, prometendo estar de volta amanhã com a proteção de Deus, às 11h45. Letícia. Eu também faço meus agradecimentos a todos que acompanharam o nosso programa de hoje. Espero revê-los no nosso programa de amanhã. Até lá!